Mas fomos levando, e até chegar na pandemia, quando eu descubro que eu sou demitido ouvindo a rádio anunciando o outro no meu lugar. Que isso pra mim é o... Nunca passei por isso, é o fim da picada, né, velho? Como é que foi? Você tava sintonizado na rádio? Não, eu não tava sintonizado na rádio. A rádio saiu, teve a pandemia. E aí eu fiquei lá uma semana fazendo um programa sozinho, que eu colocava algumas pessoas. Fiz com o Humberto Ramos, falando de 71. Fiz com o Luizinho para falar dos Atléticos e Flamengos da década de 80. O Luizinho se emocionou, chorou num dia. Papá. Eu fiz sobre vários temas durante uma semana para ajudar a rádio, porque ela tinha mandado todo mundo para casa por causa da pandemia. Eu me dispus a ficar lá para poder fazer isso. E aí depois ficou o Roger Luiz fazendo também outros programas. E aí o negócio foi, ó, todo mundo vai para casa, pandemia, vamos ver como é que vai, depois todo mundo volta. Ok, tá todo mundo dispensado para casa. Ok. Pandemia, papapá, aí aquele negócio, tá voltando aos poucos e tal. Aí um dia, aí uma pessoa da rádio me ligou e falou assim, liga, você tá ouvindo a rádio? Falei, não, liga aí agora. Tinha um programa das 11 horas. Falei, beleza. Aí liguei, tá, porque agora vamos anunciar o novo setorista do Atlético, Betinho Marques, seja bem-vindo e tal. Tá dentro do carro, falei, como assim? Ninguém me falou nada. Aí eu liguei. O programa das 11 horas era com o o Na Geral, Tostes, com o Tostes, Cris. o Cris. Aí eu falei, como assim? Ninguém me falou nada, né? Aí eu peguei o telefone e liguei pro Dadá, que era o supervisor, coordenador da rádio. Ô, Dadá, você tá ouvindo a rádio? Imagina Não. se fosse ao vivo com os telespectadores. Estamos aqui com o ouvinte, qual é o seu nome? Breno Galante, setorista da rádio. Aí, cara, eu liguei pro Dadá, falei, Dadá, cara, tô ouvindo aqui, você tá ouvindo a rádio? Não. Pô, você tá ouvindo aí? Pô, tô anunciando outro setorista. Mas eu não tô sabendo, não. Eu falei assim, você não tá sabendo? Você é o coordenador, meu chefe, não tá sabendo, não. Eu falei, bicho, então eu acho que você devia olhar, porque se eu cair, você também caiu, né? Porque se você não tá sabendo, eu acho que você devia procurar saber que você também deve ter caído, Tenta então. passar seu crachá na portaria lá de ver se vai. Aumenta o volume de novo. Estamos aqui para anunciar o novo coordenador de esportes, hein? Então eu acho que você devia olhar aí, porque eu acho que você O também Dadá caiu. liga pro presidente da rádio, você tá sabendo? Não tô sabendo também. E aí ele tinha Aí caído falou, também. o Carneiro não. Gente, seria engraçado se eu não fosse trágico, né? E aí o Dadá tinha caído também. Caramba. Ele tinha sido mandado embora também. Ele também não tava mais, não. Tava não. Na verdade, tirou todo mundo. Na verdade, Se fosse todo o mundo. outro Dadá não cair, porque para no ar, né? Na verdade, todo mundo que saiu, ninguém praticamente voltou, né? Ninguém. Ficou o Roger Luiz, que não saiu, porque ele ficou lá o tempo todo. Né? A Gabi também ficou lá o tempo todo. Fora isso, o Fred Teixeira não voltou. Né? O Dadá não voltou. Paulo Roberto ficou. Paulo Roberto Ele voltou. ficou comentando Voltou, depois com o Roger. Paulo Roberto voltou. Teve mais gente. Os meninos, né? Que cuidava da parte Do arquibancada de do mesa. Galo também, o Julião. Não, tinha os meninos, o Henrique, que fazia a mesa, né? Aham. Tal, também não voltou. O capitão também não voltou. Caramba. Então, assim, aí beleza. Aí eu falei assim, aí eu cheguei em casa. E aí eu fui pra academia malhar, no prédio do meu pai. Aí eu tô fazendo bicicleta lá, vendo televisão. Isso era meio-dia e pouco. O programa era 11 horas. Isso era tinha quase 1h da tarde. Aí toca o meu telefone e o presidente da rádio. Ele fala, fala, presidente. Ô, rapaz, que prazer ouvir sua voz. Tal. Aí eu falei, pena não poder falar o mesmo do senhor, né? Rapaz, eu vi que ficou uma coisa muito mal entendida. Você me desculpa, papapá. Falei, presidente, sinceramente, eu não entendi, né? Porque coisa mal conduzida, pô, eu ficar sabendo assim. Não, mas é porque a gente estava pensando em mudança aqui, porque eu tenho que fazer uma contenção de despesas e tal. E nós pensamos aqui no Betinho, porque ele se dispôs aqui a trabalhar pra gente de graça, e papapá, não sei o quê, pra ajudar. E eu fiquei pensando assim, né, cara? Eu ganhava uma ajuda de custo para pagar minha gasolina. E o resto, o Fael sabe bem disso, a gente tinha que ter patrocínio. Então ele não me pagava um salário. Ele pagava uma ajuda de custo para eu ir na Cidade do Galo. Como estava em pandemia, eu não ia para a Cidade do Galo. Então ele não me pagava ajuda de custo, correto? E eu ia continuar fazendo meu salário vendendo os patrocínios, porque todos os patrocínios, as cotas que eu tinha, eu vendia. Então não tinha essa. Como é que ele vai cortar custo? Cortar custo do quê? Né? E aí eu falei, não, tudo bem, agora, presidente, eu não tenho que ir mais na Cidade do Galo, então o senhor não tem que me pagar ajuda de custo.
Aí eu não poderia continuar fazendo uma coisa? Rapaz, mas eu não pensei nisso e tal. Aí eu falei, então o senhor não pensou nisso, é porque o senhor não tem interesse que eu continuasse. Não, mas as portas não estão fechadas para você, não. Uma próxima oportunidade aí, a gente te chama, papapá, não sei o quê. E aí ficou por isso. Aí eu falei, não, tudo bem, presidente, pau. E aí depois deu um pau danado, porque aí o Henrique André ficou sabendo, me ligou, né? Ficou sabendo da história, ele colocou no Twitter dele e deu uma repercussão violenta, né? E aí caíram de pau na rádio pela maneira com que eu saí, né? A ponto do Betinho depois não aceitar ser o setorista, né? Porque aí no programa à noite lá também, o Betinho entrou ao vivo lá e o pessoal começou a massacrar o Betinho no ar e tal. Como se ele tivesse culpa. Como se ele tivesse culpa, como se ele tivesse puxado meu tapete, não sei o quê. E o presidente nessa hora também entrou ao vivo no programa e ainda veio falar que eu não tinha saído. Ele piorava cada vez mais. Não, o Breno não saiu não, ele vai voltar daqui a pouco, não sei o quê. E eu assistindo da minha casa falando assim, meu Deus do céu, gente, que coisa mal conduzida, né? Como tantas coisas foram mal conduzidas lá, né? Foi uma coisa muito chata, porque eu me senti assim... Primeiro, eu me senti desvalorizado tudo que eu fiz. Porque eu acho que eu fazia um trabalho bem legal lá, né? Porque eu era o primeiro a chegar na Cidade do Galo e o último a sair. Por isso o pessoal brincava que eu tinha a chave da Cidade do Galo e essa tal. frase pra você. É o homem que tem a chave do setor. Então assim, cara, eu desmiuçava tudo. Sabia de tudo, procurava saber de tudo, e não tinha tempo ruim, pegava o meu carro, ia pra lá, do que tinha. Cara, eu queria fazer o melhor pra torcida do Atlético, porque era a rádio da torcida do Atlético, velho. Eu tava ali representando os caras, então eu fazia uma coisa que até extrapolava. Muita gente tinha dificuldade de chegar lá e falar, não, cheguei e tal, agora você tem que gravar um negócio aí pra poder passar. Ninguém, não, eu não vou gravar hoje não, eu não vou não sei o quê. Tal, eu ia lá, gravava. Tudo que me pediam, cara, eu fazia. Né? Você vai ter que ir lá receber o Tardelli no aeroporto no sábado de manhã. Aí falam no ar que eu estaria lá presente sem me consultar. Sábado não era o dia do trabalho, era folga. Fui. Beleza, vou. Fui, o microfone tem que aparecer. Tardelli ficou me segurando. Colé Marquinhos te ajudando. E eu falei, eu vou, mas o Marquinhos tem que comer. Outro cara também que foi injustiçado pra caramba na Rádio da Massa foi o Marquinhos. Ficou um mês lá. Sacanagem pesada. Um mês. Um menino tem um baita de um potencial, todo mundo tá vendo em rede social aí, mas não deixaram ele fazer o que ele sabia fazer. Quiseram moldar ele pro jeito que tinha que ser. Não deixaram ele mostrar a criatividade dele, não deixaram ele fazer. Tinha gente também que queria tomar o microfone e aparecer no microfone com outras... Tinha outros objetivos e o Marquinhos aparecendo no microfone. Esse é um detalhe também. Esse é um detalhe também, né? Por quê? Não entendi. Agora aconteceu comigo, aconteceu com o Marquinhos, aconteceu com mais gente. Alguém que queria aparecer muito ficava incomodada quando alguém se destacava e pegava o microfone. Enciumado. Com outros fins. E não convém a gente falar aqui não, mas enfim, isso mas acontecia. O Marquinhos foi muito sacaneado. O Marquinhos ficou um mês e dispensaram ele. Isso é um absurdo, né, velho? E olha pra você ver o Marquinhos, o que é o Marquinhos hoje, né? Marquinhos. Entendeu? O Marquinhos, ele podia impulsionar as redes sociais da rádio. É igual o Fael, cara. No dia que o Fael não teve esse negócio de não ficar, né? Porque o Fael tava lá incomodado, porque tava recebendo. Chegou uma hora que o Fael tava pagando pra trabalhar. A verdade era essa, né, Fael? Você pagava Uber pra poder ir lá, o lugar era longe e tal. Nova Lima. E a gente sabia disso. O Fael comentava com a gente, né? E o tempo no trânsito, né, cara? A gente saía pra chegar em casa, era 1h30, trabalhava. Porque o Fael ia lá fazer todo dia. Camisa 12, diariamente fazia o programa lá. Nas redes sociais. E assim, entrava faltando 15 minutos pra acabar o programa. 15 minutos. O programa era acho que era de 5 a 6, o Fael entrava no último bloco, 15 minutos, cara. Você imagina, o cara pega tudo e tal. Quer dizer, enfim, e o Fael sempre comentando isso com a gente. Eu sempre falei, cara, eu sou muito reto. Tem essa coisa. Eu sempre falei, Fael... Isso eu tenho que ser justo assim, porque me incomodava eu atravessar a cidade, pegar Uber juntos, que dá a volta pra caramba, pra ficar mais barato. Chegava lá e fazia 15 minutos, acabava o programa, o Breno falava, cara, melhor não mandar o Fael fazer de casa, vocês estão sacaneando ele e tal. Tá gastando a grana e tal. O Breno comprou meu BO desde o primeiro dia do programa, assim. Porque eu achava o seguinte, velho, o Fael é a grande referência do torcedor Atlético, o cara vai ser utilizado por 15 minutos. Entendeu? É aquilo que eu te falei, de não entender e não ter noção da representatividade do cara pra aquilo ali, né? E aí, quando o Fael ficou incomodado e tal, ele falou, eu vou conversar com o presidente, sei que, aí já tinha me falado que eu tenho que me ajeitar, porque eu não posso pagar pra trabalhar, beleza. Aí eu fui lá na sala do presidente pra olhar um negócio, sei que ele me chamou, e aí eu falei, presidente, deixa eu só comentar uma coisa pro senhor, é o seguinte,
Eu sei que o Fael tá insatisfeito, ele já falou com o senhor aí e tal, porque o Fael já tinha conversado com ele e ele tinha falado que ia olhar para você e ia resolver. Eu falei, olha, o Fael é muito importante. É o cara que eu acho que é mais importante aqui no projeto, a gente não pode perder o Fael. Se você tiver que melhorar a condição financeira dele, melhore sem se preocupar se o resto da equipe vai vir te pedir uma melhor ou não, vai ficar com isso. Porque a gente precisa do cara. Eu acho que todo mundo tem esse entendimento. Então, cara, faz o que você tiver que fazer para manter o Fael aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, ok, deixa eu te falar, você não tem nada a ver com isso. Isso não é assunto seu. Mas pode ficar tranquilo que ele vai continuar com a gente. Que está a minha opinião. Tudo bem, eu não tinha que me meter no assunto e tal. Ele foi, Só pelo bem do ele projeto. foi tal, ele foi duro comigo, mas eu falei, tudo bem e tal. Mas saí de lá tranquilo que o Fael ia ser mantido. O dia que o Calil não quis mandar o Ronaldinho embora, não juntou lá o Léo Silva, o Heavy, o Vitor falou, não, pro presidente, peraí, nós precisamos do cara, sabe? Mas aí ele falou, não, pode ficar tranquilo que ele vai ser ser- mantido. Não Só foi. pra eu deixar claro, assim, com o presidente eu não tive problema nenhum, sabe? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu, o que ele falou. Então comigo ele sempre foi claro, até onde ele podia ir, aceitou tudo que eu falei na sala, desde o início do projeto, antes de ter a rádio, desde o dia que ele apresentou o logo, eu falei, cara, você vai tomar processo, cara, esse logo, esse nome e tal. Só com outras pessoas ligadas lá ao topo da pirâmide que eu não me incomodou. E aí aconteceu o quê? Ele falou isso pra mim, garantiu e o Fael não voltou. Né? Porque a gente começou o outro ano, esse ano que a gente ficou janeiro, fevereiro, março aí parou e o Fael não voltou. Né? Então, tipo assim. E sinceramente, podia ter voltado. Ele podia ter feito um sacrifício. Você não precisa emitir sua opinião, mas eu posso falar por ele. Podia ter feito um sacrifício. Uhum. Né? E valeria a pena. Né? Porque eu, o Fael, tem uma representatividade que tá aqui, a gente fazendo um podcast que tem uma audiência legal, e a gente vê o que ele faz lá na Alterosa. Mas isso é muito porque eu acho que os caras não sabiam, cara. Sabe, eles não tinham muita noção do que, a visão do torcedor, do que o Fael representava, entendeu? Mas, ô Breno, só para encerrar o meu lado assim da história, mais do que o dinheiro, foi um dia que uma pessoa do clube foi lá para um programa à noite, teve muita chuva, ela ficou depois lá, acho que tomou um vinho e tal, e falou assim, ó, vocês vão ter problemas com as opiniões do Fael aqui. E o dia que eu ouvi, você precisa repensar suas opiniões, ver o que você pode... Aí ali eu larguei. É engraçado, porque eu tava lá nesse Dá a dia, né? direção. Eu já contei aqui a história minha com o Atlético, né? No período que foram 3 anos difíceis e tal. O Deus me livre, consegui uma reunião, uma entrevista com um jogador, descobri que era o Fael, não ia, o Camisa 12 não podia ir em lançamento de camisa, o Camisa 12 não podia fazer mais nada. Fim de ano lá, chamava a imprensa toda no CT, só o Fael não podia, o Tutu que mandava Gestão 7 câmeras, todo pra mundo sabe, Alterosa e tal, só o Fael não podia receber, MRV fechava um cachê comigo, depois não podia fazer ação porque o Atlético barrava e tal. E eu tentando, trabalhando Camisa 12, Deus me livre, as minhas redes sociais, Alterosa Esporte, Alterosa numa pressão fodida também. Aí é o dia que eu escutei, não tem como você repensar a forma como você vai falar de tal pessoa na rádio. Ali foi que eu tomei a decisão, mais do que por dinheiro. Isso é engraçado, porque assim, eu estava lá esse dia da chuva, que eu que entrevistei a pessoa que o Fael tá falando, e nós ficamos lá realmente ilhados e tal, eu não vi isso. Eu não vi esse assunto. Até porque se eu tivesse ouvido, eu ia ser o primeiro que ia falar assim, né? Não tem que ter isso, né? Mas o Fael já tinha me falado isso, né? E pode ser alguma hora que eu não tava na sala, né? Enfim, eu não fiquei o tempo todo na sala, né? Com o presidente, tava lá conversando com as pessoas. Mas é uma coisa que acontecia, né? O Fael teve época aí que teve a porta da Cidade do Galo fechada para ele, por conta de algumas críticas, né? Nem todo mundo sabe aceitar críticas. Essa é uma das coisas que a gente, jornalista, tem que saber lidar e às vezes o clube não sabe, né? Enfim. E é isso, cara. E aí acabou que o Betinho me ligou, deixar bem claro aqui pra tu, o Betinho me ligou depois, no dia seguinte, falou, olha, cara, desculpa, não foi isso, eu não tentei puxar, me chamaram pra participar, mas eu nem sabia que você tava saindo, eu não tava, e papabá. E aí ele me contou a história e aí eu descobri realmente que, assim, cara, tem uma pessoa na imprensa que eu não respeito. E foi essa pessoa que me trairou na Rádio da Massa, que convidou o Betinho e que deu a ideia do Betinho dele ser setorista, que era uma das pessoas que eu confiava demais na rádio. Esse cara eu não respeito. Não olho pra cara dele e não tem meu respeito. E foi um cara que, quando eu fiquei sabendo, eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, cara, o que tá acontecendo aí na rádio? Eu tô na rua, não sei, eu vou ver e te falo.
Ele falou comigo que não sabia. Foi o mesmo cara que você falou, Não. pô, cadê os programas de entrevista que eu fiz? Ele falou, Não, não foi esse, não. Foi essa pessoa. Não, esse foi outro. Uhum. E ele virou pra mim e falou assim, não sei o que tá acontecendo, eu vou ver e te falo. E aí ele não me deu retorno. E aí depois o Betinho me falou que foi ele que convidou o Betinho uma semana antes pra poder entrar lá, pra poder ficar como setorista. Quer dizer, o cara sabia. E todo dia o cara me dava notícia da rádio. Não, calma aí. Eu falei, que dia que a gente vai voltar? Ele falava, não, calma. Você tá aqui com a gente, tal. Beleza. E aí, muito engraçado, porque aí eu mandei essa mensagem pra ele de manhã, ele não me respondeu, e à tarde eu mandei uma mensagem pra ele assim. Pô, cara, de qualquer forma, valeu pela convivência. Foi muito bom ter trabalhado com você, tivemos uma parceria muito legal. Você foi um cara, né, muito bacana comigo e tal, né, papo sempre reto, a gente sempre teve papo reto e tal, eu queria te agradecer, Paulo. E ele nunca respondeu a minha mensagem. E aí eu descobri porque que ele nunca respondeu quando o Betinho me contou que foi ele que tinha dado a ideia, né? E ele não foi homem pra poder falar isso comigo. Então é um cara que tá aí, trabalhando aí e tal, e é um cara que eu já cruzei algumas vezes, e sinceramente, pra mim, cara, eu não falo nada de ninguém da imprensa. Tenho respeito a todo mundo gosta de mim, não tem problema com ninguém. Mas esse, pelo que ele fez, cara, isso pra mim é falta de caráter. E esse eu não, sabe, pra mim é um cara que eu não entendo, sabe, bebê? Porque assim, se eu não gosto de você, eu não gosto dele, eu sou um cara que eu falo. Eu resolvo minhas coisas. Várias vezes eu fui na sala do presidente pra resolver, você sabe disso. Com o Dadá. Ó, pra você ver, o Dadá eu tive vários problemas com o Dadá. Em situação de organização na Rádio da Massa. Dadalino, né? Dadalino. Pra deixar claro Mas pra é um galera. cara que, por exemplo, foi pra Transamérica agora e me chamou pra ir. Entendeu? É um cara que eu já tinha que passado na gosta. Transamérica. Ele entende o meu lado. Ele sabe que eu sou um cara que eu posso ter meu problema, mas eu resolvo com você. E você vai? E ele sabe tal. Não, ele me convidou e eu falei que não ia. Né? Não podia aceitar o convite. Já tá lá, o Marcos Botelho tá lá, a turma tá toda montada lá e tal. Porque o projeto que eu tenho hoje, com os meninos do Hoje Tem Galo, de viajar e tudo, de fazer o que eu faço hoje, é algo que é muito legal, que eu não vou... Pra mim, abrir mão de uma coisa como essa, tinha que ser uma coisa muito vantajosa pra mim financeiramente, sabe? Sim. E porque hoje eu tô realizando um sonho, cara. Né, de poder cobrir o Atlético, viajar com o Atlético, era algo que eu queria há muito, muito tempo, né? Então hoje eu me sinto assim, com um grande desafio de fazer algo que cada vez mais está tomando uma proporção cada vez maior e você tem uma responsabilidade muito grande porque você está viajando com dinheiro de torcedor, então não dava, não ia encaixar. Entendeu? Então eu agradeci tal, e torço muito para que dê certo lá. Né? O Marcos Botelho é um cara que é bom de serviço, é um cara que mostrou isso na Rádio da Massa, é um cara correto e tal. Então, enfim. Mas não era momento de sair agora para poder ir para Transamérica, não.